Dengue, zika, chikungunya, as chamadas arboviroses, doenças transmitidas principalmente por mosquitos, atingem milhões de pessoas a cada ano no Brasil. Não bastassem os danos à saúde, os prejuízos podem afetar também a economia do país. De acordo com o relatório da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, considerando a máxima de casos de dengue previstos em 2024 no Brasil, de 4 milhões e 200 mil, as perdas na economia podem chegar a quase 4 bilhões e meio de reais. O levantamento leva em consideração gastos médicos e afastamento do trabalho. É o efeito custo, que basicamente seria os custos com medicação, exames, tratamento, por aí vai. Geralmente esse custo ele é facilmente percebido pela população, pelas autoridades públicas, porém tem um segundo efeito que muitas vezes ele não é percebido, que é o efeito sobre a produtividade. O trabalhador, quando ele acaba sendo cometido por essa doença, em média, ele se afasta 7 dias do seu trabalho. Este professor e economista da SPM discorda. Quando a gente fala de uma doença que não é transmissão pessoa por pessoa, basicamente as possibilidades de um contágio maior, e isso em um afastamento em massa, interrupção de alguma atividade em si, me parece uma possibilidade muito mais remota. Uma pesquisa científica publicada no Brazilian Journal of Development em 2020 avaliou o impacto financeiro causado por doenças transmitidas pelo mosquito da dengue em 2016 no Brasil. Naquele ano, o país registrou quase 1,5 milhão de casos de dengue e acarretou gastos aos cofres públicos de mais de 2 bilhões de reais com dengue, chikungunya e zika. É preocupante? É preocupante. É uma questão que vai para além da economia, a gente está falando de vidas? Sim, mas não chega a dar bilhão do ponto de vista de impacto negativo. Agora, tem uma outra dimensão, e os efeitos são bem mais indiretos. Boa parte das pessoas que dependem do atendimento para essas doenças vão precisar da estrutura do SUS. E muitas vezes estrutura do SUS que não foi devidamente planejada para ter aquele gasto. Então, estamos falando de mais gasto público. Para os economistas, o desafio do governo é alocar recursos de forma mais eficaz. A rápida proliferação do vírus da dengue é causada por um conjunto de fatores, como a adaptação do mosquito transmissor aos ambientes urbanos e as ondas de calor e as fortes chuvas devido à crise climática somada à ação do El Niño. Para garantir a saúde das pessoas e da economia, é preciso investir na intensificação de políticas públicas e de combate aos focos de reprodução do Aedes aegypti. De fato, a gente tem um número alarmante de dados que deve despertar no poder público o desenvolvimento de ações emergenciais e um plano de contingência já para 2025, porém a gente não consegue ainda, nesse momento do tempo, especificar qual que é o impacto econômico.